Olá, graça e paz. É um prazer estar aqui mais uma vez e estamos refletindo no livro de Esther. E hoje nosso tema é Remindo o Tempo e a Oportunidade. Quero ler com você Esther capítulo 8, do versículo 1 ao 3 e depois os versículos 8 e 10, que dizem o seguinte: Naquele mesmo dia deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e lhe lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam não se podem revogar. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes criados na coudelaria do rei. Este capítulo nos apresenta alguns dados interessantes. Mordecai foi apresentado oficialmente ao rei como parente de Esther e, obviamente, era o sogro do rei, porque era o pai de Esther. Além disso, Mardoqueu foi nomeado para o posto e a função de Amã e recebeu a autoridade do rei. O rei tirou o seu anel e o deu a Mordecai, significando que ele estava representando o próprio rei e tudo o que faria seria e como se fosse o rei. O anel era um símbolo de autoridade. O texto também nos diz que a nomeação de Mardoqueu produziu alegria e gozo entre o povo. Mas o mais importante aqui é o fato de que Esther e Mardoqueu souberam aproveitar as oportunidades que lhes estavam dando e agiram para remir o tempo em favor da salvação do seu povo. O que significa a palavra remir? Remir quer dizer resgatar algo mediante o pagamento de um preço, readquirir algo que se havia perdido. Então, tratando do tempo, significa aproveitar a oportunidade para fazer algo, ainda que seja difícil e tenha um alto custo. A questão é: por que devemos remir o tempo e aproveitar a oportunidade como fizeram Mardoqueu e Esther? Em primeiro lugar, porque há um tempo específico para cada coisa. As palavras de Salomão em Eclesiastes são claras. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, porque para todo propósito há tempo e modo, como está escrito em Eclesiastes 3, 1 e 8, 6. Aquele era o tempo e a oportunidade para Mardoqueu e Esther. Eles faziam parte do reino e tinham toda a autoridade, e não só a autoridade, mas a responsabilidade de agir com eficiência e a eficácia diante das circunstâncias. Ambos tinham consciência de que estavam nessa posição e função para serem úteis, para cumprirem um propósito para Deus e não para simplesmente desfrutar das benécias do reino. Mardoqueu deixou isso bem claro para Esther no capítulo 4, versículo 14, quando ele disse: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. A segunda razão por que devemos remir o tempo é porque as oportunidades são únicas. Como diz o ditado popular, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Então, não se pode desperdiçar uma oportunidade. E isso requer discernimento, consciência e presença de espírito. Essa era a grande oportunidade que Mardoqueu e Esther
para fazerem o que fosse possível para livrar da morte um povo inteiro. O apóstolo Paulo, tratando desse assunto, ele faz uma advertência enfática em Efésios 5, 15 a 17 e Gálatas 6, 10, quando ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, observamos que Paulo alerta aos cristãos de que devem remir o tempo, devem aproveitar a oportunidade e não devem ser insensatos, ou seja, devem ter discernimento, sabedoria para perceber e aproveitar as oportunidades. O Senhor Jesus também se preocupou em alertar os seus discípulos de que aconteceriam coisas complicadas e injustas, mas que tinham um claro propósito e, portanto, deveriam estar atentos e aproveitar as oportunidades para fazer exatamente aquilo que tinham sido chamados para fazer. Em Lucas 21, 12 e 13, podemos ler: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Ou seja, os acontecimentos não são ao léu para os filhos de Deus. Tem um propósito e por isso temos que aproveitar as oportunidades, remir o tempo. A terceira razão é porque o tempo disponível é curto, é limitado. Mardoqueu e Esther estavam numa corrida contra o tempo. Havia uma data pré-estabelecida para a destruição do povo. Restavam poucos meses. O reino era imenso e os meios de comunicação eram limitadíssimos. Não havia naquele tempo as facilidades que temos hoje. Então, era uma luta contra o tempo. Eles não podiam perder nenhum segundo. Não dava para deixar para amanhã. Eles tinham que fazer imediatamente o que necessitava ser feito. Em Esther 8, 9 e 14, nós lemos: então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, e cada província segundo a sua escritura, e cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. Os correios sobre jinetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada essa ordem na fortaleza de Suzã. Então veja que além do tempo ser limitado, ainda havia a extensão do reino, que era enorme, 127 províncias, e ainda havia diferentes línguas em toda esse enorme reino. E as cartas tinham que ser escritas de forma que em cada província eles entendessem o que o rei estava ordenando. Então tinha que ser algo realmente muito rápido. Essa consciência de urgência do tempo disponível estava presente também em Jesus e no apóstolo Paulo, e por isso recomendaram firmemente: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Palavras de Jesus. E Paulo disse: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Temos que ter consciência de que o tempo é curto e por isso temos que aproveitar as oportunidades. Por fim, temos que remir o tempo porque a salvação de muitos depende disto. Esther e Mardoqueu sabiam que se não fizessem algo, se não aproveitassem a oportunidade que estavam tendo, seriam responsáveis e culpados pela morte de muita gente. Eles teriam falhado em cumprir o propósito pelo qual haviam chegado ao reino e aos postos que ocupavam.
Esther 8:6 nos diz: porque como poderei ver o mal que sobrevirá a meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Assim como estes dois, temos muitos exemplos de pessoas que estavam conscientes da responsabilidade que tinham na salvação de muitos. Dentre essas estão o apóstolo Paulo, Pedro, o evangelista Felipe e tantos outros. Todos estes deram suas vidas pelo resgate de alguns e entenderam a necessidade de remir o tempo e aproveitar as oportunidades. 2 de Coríntios 6:2 nos diz: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Ou seja, o momento de fazermos alguma coisa é agora, é hoje, não é amanhã. Temos que aproveitar as oportunidades. Concluímos então que remir o tempo e aproveitar as oportunidades tem consequências não somente na vida pessoal de alguém, mas também em muitos ao seu redor. Pode ser a diferença entre a vida e a morte, a perdição e a salvação de muitos. Enfim, remir o tempo e as oportunidades é um mandamento bíblico. Em Eclesiastes 11, lemos: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. E por fim, Eclesiastes 12:1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Então, que o Senhor nos ajude a ser fiéis nesse sentido, a remir o tempo e a aproveitar as oportunidades. O Senhor te abençoe poderosamente.